secretariado vocacional redentorista da província Nossa Senhora Aparecida realiza todos os anos, tá, a Semana Vocacional no Santuário Nacional. Para celebrar bem esse tempo de escuta, discernimento, ao longo da semana nós estamos recebendo aqui convidados especiais que compartilham conosco seus testemunhos de vida e fé. Uma coisa complementa a outra. E hoje nós temos a alegria de acolher, de receber aqui nos estúdios da Rede Aparecida de Rádio, a irmã Franciele Silva, da Congregação das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda. Irmã Franciele, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você, obrigado por você ter aceitado de vir aqui na Rádio Aparecida, contar um pouquinho da sua história de vida e discernimento vocacional também, que é importante para muitos jovens, vendo que a senhora também é muito jovem, né? Bem-vinda, viu? Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, Pablo. Muito obrigada aqui por participar desse momento. Não sou tão jovem, não, mas... Puxa, é sim, é mais jovem que eu, tenho certeza. Depois a gente revela. Tá bom. Irmã, como nasceu a sua vocação? Você pode nos contar aqui um pouquinho da sua caminhada de fé até discernir, então, a vida religiosa. Conta pra gente o seu testemunho, a sua história, porque eu sei que vai chegar no coração de muita gente que está acompanhando a gente nesse Brasil inteiro através da Rádio Aparecida. Então, eu falo assim que a minha vocação ela foi fruto de muita oração, né? Então, na verdade, a minha vida toda, desde pequena, eu sempre estive na igreja, né? Sim. Atuando nos serviços da igreja. Então, desde pequena, eu agradeço muito a Deus que minha avó materna, Ivani, já em feliz memória, ela que sempre me levou. Então, desde pequena eu participava da catequese, depois eu fui catequista, e eu continuei, né? Fiz primeiro a Eucaristia, fiz crisma e não saí da igreja, eu continuei na igreja. E aí eu comecei aquela fase, adolescência, né, já terminando o ensino médio. E aí eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, rezei, pensei, e falei, eu vou decidir fazer uma faculdade. Quantos anos mais ou menos, né, irmã? 17 anos? 17, 18 anos, né? Então, eu participava de tudo, mas até então nunca tinha pensado em vida religiosa, né? Certo. Nunca tinha parado para pensar, assim, para refletir. E aí eu decidi fazer faculdade, então fiz enfermagem, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e aí quando eu terminei a faculdade, aí me veio aquele estalo, né? Será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus, né? Será que o que eu estou fazendo aqui no mundo é o que Deus quer, ou é realmente só o que eu quero, né? Então eu comecei a entrar mais, ter mais uma vida de oração, fazer meu estudo bíblico diário. E aí eu comecei a pensar, será que não a vida religiosa se não seria uma opção? Porque a vida matrimonial, para mim, eu já me via que não era para mim. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, minhas amigas rezavam para ter um marido, né? E eu pensava comigo assim, essas minhas amigas devem estar ficando malucas, né? Porque Deus é tão ocupado e vai pedir uma coisa dessas para Deus, né? Eu pensava assim, mas é claro que hoje eu vejo diferente, né? Sim, a gente tem que pedir para Deus mesmo, né? Claro. Que Ele que nos orienta. Mas na época eu achava interessante que ficava indignada com esses... Era um chamado particular, né, irmã? Era um chamado particular. Então, matrimônio já eu via que não era a minha vocação. Sim. Então, eu comecei a rezar e aí eu fui pedindo a Deus que Ele me ajudasse a mostrar o caminho e eu sempre falava para Deus, né? Que Ele me ajude a discernir e assumir a minha vocação. Porque não basta só discernir, né? A gente tem que ter coragem para dar o próximo passo. E aí, eu já conhecia as irmãs dominicanas da Beata Imelda. O que mais te encantou assim, na espiritualidade e missão das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda? Conta pra gente como que você teve o seu primeiro contato, ouviu falar por quê? Como que chegou até esse discernimento? Ela já tinha uma comunidade no município que eu morava, né? Então, eu morava no distrito e elas estavam no município, Poxoréu. Qual que é a cidade mesmo? Onde eu cresci e vivi foi Alto Coité, Mato Grosso. Mas meu município de nascimento era Poxoréu, onde as irmãs estavam. É 12 quilômetros, pertinho. E eu já conhecia as irmãs e certa vez uma irmã me convidou para participar de um encontro vocacional. E eu gosto muito dessa irmã, né, a irmã Fabrícia. Eu falei, irmã, eu vou tentar ir, né? Eu trabalhava na época, né?
Como eu já tinha feito faculdade, eu trabalhava em atendimento domiciliar. E aí eu falei, irmã, eu vou tentar ir. Eu vou fazer de tudo para ir. Mas meu pensamento, eu pensava assim, né? Eu vou porque a irmã foi tão gentil, fez o convite, mas eu não vou entrar no convento, não, Quantos né? anos você tinha, irmã? Eu já tinha 22, mais ou menos, já tinha terminado a faculdade. Pra gente ir entendendo a linha do tempo. Isso. Aí, e acontece que tiveram várias situações que quase realmente eu não fui, né? Nesse encontro. Mas deu certo, eu fui, e aí eu fiz esse primeiro encontro e gostei realmente do encontro, daquilo que foi falado no dia. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com as irmãs, porque eu conhecia elas só de nome, mas eu não conhecia o que elas faziam, né? A missão delas. E aí eu comecei a fazer esse acompanhamento, fiz acompanhamento de mais ou menos 2 anos e pouco, e aí eu fiz o pedido para entrar. Aí eu fui aceita e comecei a caminhar e estou aqui hoje. E o que mais me chamou a atenção para me poder entrar na congregação das Irmãs Dominicanas é o carisma, porque o carisma da congregação das Irmãs Dominicanas é muito lindo, né? De modéstia à parte, né? É amar Jesus Eucaristia e torná-lo amado por todos, especialmente pelas crianças e pelos jovens. Bonito. Então, esse carisma, ele me chamou muito a atenção. E também a questão de São Domingos de Gusmão, que era o pregador da palavra, né? O homem de estudo. E esse carisma, eu ficava pensando, as irmãs, elas devem ser as pessoas mais felizes do mundo, porque elas têm Jesus Eucaristia todo dia com ela na casa, né? Eu falei, nossa, se eu tivesse essa oportunidade, né? Eu poderia, em qualquer hora do dia, da noite, visitar Jesus. Então, eu via isso como um ponto positivo, né? Uma alegria estar com Jesus o tempo todo. E esse carisma me encantou e continua me encantando, né? Amar e fazer amado Jesus Eucaristia. Não é fácil, mas Deus, ele vai nos ajudando todos os dias, vai nos capacitando. Irmã, quem é a fundação da congregação? A senhora falou, eu não percebi. O fundador é Padre Giocondo Piolórnia, venerável Padre Giocondo. Sim, venerável já. Venerável. Que benção, ele né? era um padre dominicano, então a gente é dominicanas da Beata Imelda, porque o nosso fundador é um padre dominicano, né? Dominicano. E Beata Imelda, porque quando ele pensou na nossa congregação, ele queria um modelo de amor à Eucaristia. Sim. E ele escolheu a Beata Imelda como esse modelo, para que a gente seguisse para poder amar Jesus, assim como ela amava. Jeito, né? Isso. Que legal, que bonito. Irmã, como que a vida religiosa feminina continua sendo assim, sinal de esperança e presença de Deus no mundo de hoje? A senhora já, quantos anos a senhora tem? Vou falar, perguntar. Eu tenho 31 anos. Nossa senhora, eu falei, eu tenho 38, irmã. Muito jovem, né? E, assim, a senhora está vivendo, assim, nesse tempo, assim, inteiramente voltada para o Evangelho, acompanhando a vida na experiência própria, né? Sendo irmã na vida religiosa e também acompanhando a realidade nesse mundo de hoje. Conta pra gente qual que é a sua opinião, assim, né, como eu disse pra você, por que é esse sinal de esperança nesse mundo? Nós sabemos que nós somos chamados a ser sal nessa terra, a ser luz nesse mundo, para trazer vida, e às vezes a gente fica se perguntando como que eu posso ser, de que maneira, né, onde, não é verdade? Acho que é isso. Então, acima de tudo, eu acho que o testemunho de vida, ele já é um sinal de esperança muito grande, porque às vezes a gente não precisa falar nada e a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Não é com palavras, a gente pode falar até mesmo no silêncio, através de um gesto, através de um sorriso, através de um olhar. Então, através realmente da fé, do cuidado com os irmãos e irmãs, principalmente daqueles que mais precisam, né? Assim como Jesus pediu, né? Que nós amássemos uns aos outros, né? Então, a gente pede todo dia essa graça para que Ele nos ajude e nos dê essa sabedoria de sempre fazer tudo por amor e por causa dEle, né? Tudo é por causa de Jesus. Amém. A senhora poderia contar um pouquinho da sua experiência prática, o dia a dia? Acho que é melhor assim dizendo, se dá para entender. O seu dia a dia, o que você faz, a sua rotina, acho melhor assim. Conta pra gente um pouquinho, irmã, que a gente fica curioso para saber, né? A gente não entende, são muitas. A Igreja Católica, ela tem um leque muito grande, né? De congregações. Deus levanta uma congregação para cada tempo, necessidade dos tempos, e a gente vê tantas por aí. E a gente queria saber um pouquinho da sua rotina. Como que é? Conta pra gente. A sua acorda, faz o quê? Como que é? Conta pra gente ficar mais por dentro aí
dessa vida, dessa missão de ser mãe especial, aí vocacionada da congregação das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda. Conta pra gente. Então, a rotina, mais ou menos assim, de manhã a gente tem a nossa primeira oração da manhã, que a gente reza em comunidade às 6 da manhã. Uhum. E aí cada um se organiza, toma seu café da manhã. E aí a gente tem, em Potim, a gente tem um centro de educação, que chama Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida. Trabalho com pedagogia lá? Formação de crianças? Isso, é uma parceria que a gente tem com os missionários redentoristas da província Nossa Senhora Aparecida. E a gente atende crianças lá em situação vulnerável. Tá? A gente atende crianças de 3 a 6 anos. Então, na parte da manhã funciona como educação infantil, né? Então, é visto toda a parte pedagógica da criança, aprendizado. E à tarde funciona um projeto social, onde trata o fortalecimento de vínculo com as crianças, com os pais, oferecido oficinas para as crianças. E a gente sempre vê aquelas crianças realmente que precisam, né? A gente está sempre junto ali com eles. Tá eu e mais 3 irmãs ali que a gente trabalha nesse projeto. Então, é um projeto muito bonito com essa parceria que a gente tem, mas também que a congregação, ela vê muita questão das políticas públicas, né? Então, o projeto, as pessoas que trabalham, nossas colaboradoras, junto com a irmã Marilda também, elas participam muito dos conselhos, né, da cidade, realmente para poder conseguir essas políticas públicas que garantam o direito dessas crianças, né? E o projeto social à tarde é uma equipe que conta também com psicólogo, assistente social, para realmente atender, ver essa criança como um todo. É um trabalho de formação humana, formação humana, né, irmã? É um trabalho de formação humana. A gente sempre visa esse cuidado, né, especial com as crianças, para tentar atender todas as necessidades dela, né? A gente não consegue tudo, mas a gente tenta, né? É bonito, né? O trabalho precisa chegar no coração dessas crianças, né? Mais do que tudo que tem lá, o amor, né? Que eu acho que acolhe antes de qualquer coisa, né? A maneira de acolhida, a maneira de chegar até essas crianças, eles sentem a diferença em vocês, eu tenho certeza. Muitos de nós, né, já passaram nessa vida por alguma congregação. Eu mesmo aprendi muito no oratório, né? Ali se deu a minha formação enquanto até comunicador, posso dizer, sabe? Que eu participava de esporte no oratório lá na minha cidade, e dali eu ia na missa me convidava para ir para leitura, fazer leitura, dali eu fiz a crisma e enfim, né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade, às vezes são as coisas simples que ficam no nosso coração. E eu lembro sempre do boa tarde, da gente rezando, tomando um lanche ali no oratório, e com certeza tá marcando o coração dessa criançada positivamente, a vocação, vocês irmãs, né, dando e doando a sua vida, né, naquele chamado. Agora, irmã, que mensagem a senhora deixaria para os jovens que sentem o chamado aí, a vida religiosa, mas ainda, como que eu posso dizer, está em discernimento, no meio do discernimento tem o medo, tem o mundo que a gente vive, né, naturalmente, né, é o trabalho, é a vida, eu tenho medo, será que vai dar certo? Ai, minha mãe, né? Porque às vezes passo por isso, minha família, como que eu vou responder? Como que eu vou dizer para eles que eu estou sentindo isso? Enfim, irmã, fica à vontade. Deixa uma mensagem muito especial. Se só quiser olhar de vez em quando para a câmera, aquela câmera ali, ó, tá. Você pode olhar para lá diretamente. O pessoal está acompanhando a gente pelo aplicativo Aparecida, diretamente das imagens aqui da Rádio Aparecida, dos estúdios da Rádio Aparecida. Inclusive, também a gente está passando para você as redes sociais. Deixa eu até falar aqui ao vivo também, para você conhecer mais essa missão, em @da Beata Imelda e também no site www.imelda.com.br. Então, o arroba lá é o Instagram, né? Isso. É @da Beata Imelda e no site www.imelda.com.br. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para você jovem que sente o chamado à vida religiosa, que você fique com o coração aberto para aquilo que o Senhor está te chamando. E medo todo mundo tem, que é da natureza humana, né? Até os apóstolos tiveram medo e eles estavam juntos com Jesus. Eu também tive medo e também tenho meus medos ainda.
Então, eu falo para você, jovem, que aceite, porque a vida religiosa vale a pena, é uma vida que vale a pena. E se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque Deus é que vai nos ajudando, Deus é que vai nos conduzindo. O importante é a gente estar com o coração aberto e aceitar esse convite com alegria, né? Porque a vida religiosa é essa verdadeira alegria que a gente vive, esse encontro com Cristo que a gente tem, que é convidado a ter todos os dias. E coragem, né? Aceite aquilo que Jesus te pede. E assim como qualquer estilo de vida, tudo tem suas dificuldades. Mas a gente tem a certeza que Deus sempre estará conosco. Então, não tenha medo. E como eu falei anteriormente, né? Se tiver medo, não tem problema também. Né? Só vai com coragem, vai com alegria, que Deus vai nos ajudando. Amém, irmã. Obrigado, viu? A gente conta com a graça de Deus, né? A gente conta também com esse momento agora aqui, irmã, às 3 horas da tarde, a gente vive a consagração e tem muita gente passando aqui no meu WhatsApp pedindo intenções, né, da família. São tantas as intenções, pedindo pela família, pelos filhos, né? Aqui minha querida, não deixou o nomezinho dela, ela falou, boa tarde, coloca toda a minha família na consagração, Deus abençoe você, obrigado. Aqui também eu tenho a Petronília Gonzalez com a gente. Boa tarde para você, Petronília. Estou colocando as suas intenções. O João Leite, de Irati, no Paraná. O Adilson, de Ubá. Adilson, boa tarde para você. Obrigado, viu, pelas suas intenções. Boa tarde, Pablo. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, meu Espero amigo. que sim. Amém. Aqui é Adilson de Ubá, Minas Gerais, passando aqui mais uma vez para pedir a consagração para todos vocês da rádio, para todos os ouvintes e para toda a minha família. Que Deus, Nossa Senhora, continue nos abençoando hoje e sempre com as graças divinas. Amém. Excelente fim de tarde para você, meu amigo, também, com as bênçãos de Deus. Obrigado, Amém. viu? Deus abençoe você. Estou colocando aqui também a Idalina com a gente. Aqui comigo, Oliveira de Lins, colocando todos da sua família. Boa tarde, que Deus abençoe todos vocês. Coloque minha família na consagração. Irmã, gostaria que você rezasse por aquelas pessoas que, ou até mesmo quem está acompanhando agora e está pedindo até os avós, pais, mães, pedindo pela vocação dos filhos. Que a gente entende que a vocação, ela nos completa. Quando a gente entende a nossa vocação, parece que você consegue chegar num ponto e falar assim, poxa, eu estou me sentindo completo. É lógico que tem o discernimento da vida, as dificuldades de cada dia, porém, a gente sabe que a vocação é uma grande oportunidade para a gente começar e seguir a nossa vida com um objetivo, com um destino. Um destino maior, acho que é estar com Deus, é a graça de Deus, mas a senhora pode rezar, oferecer essas pessoas, essas vidas que passam por aqui nessa hora. Pode contar com as minhas orações, viu? E agradeço desde já o convite para participar. Obrigado, viu, irmã? Deus abençoe você. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Coloque também a sua congregação, o trabalho de vocês lá, né? A sua vida vocacional, sua vocação, né? Quantos anos, irmã? Quantos anos a senhora tem de vida consagrada? Eu fiz os meus primeiros votos agora em janeiro. Agora em janeiro. Como que chama quando é novo assim? O padre é Nelson. É juniorista. Juniorista. Que legal. Estamos rezando por você. Sou juniorista então, do primeiro ano. Que Obrigada. bom. Obrigado, viu, irmã? Ai, que bom, gente. Deixa eu ver, eu tenho horário ainda aqui. Agora são 2 horas e 54 minutos. Quero apresentar aqui o Marcelo Moreira de Pindamonhangaba. Queria pedir intenção para a saúde da minha esposa Beth, Pablo. Para minha filha Maria Eduarda, meu netinho Diogo. E para todos que estão precisando de oração. Amém, amém. Estou rezando por vocês aqui, colocando as suas intenções e o seu pedido também, tá bom? Você pode passar aqui, acho que ainda dá tempo, viu, gente? 2 horas e 55 minutos, bem rapidinho, mas dá tempo. Se você tiver aí com o celular na mão já, 12-3104-1043. Que bom, graças a Deus. Irmã Franciele Silva, da Congregação das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda. Irmã, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar uma mensagem final aqui, especial? Fica à vontade. Eu quero agradecer, né, a todos aqueles que convidaram e a todos aqueles que estão ouvindo e pedir realmente nesse mês vocacional que reze pelas vocações, né? Porque a vocação é muito importante e todas as vocações são bonitas dentro da igreja. E a igreja, ela precisa de vocações. Então eu peço de maneira especial que nesse mês a gente intensifique mais
essa oração pelas vocações, que, como é o tema de hoje, né, fala que a vocação é esse encontro com Deus e consigo mesmo. Como já dizia Santo Agostinho, né? Eu te procurava, mas tu estava dentro de mim. Então é Deus que está no nosso interior, né? Nós somos morada do Espírito Santo, Ele habita em nós. Então, se nós encontrarmos com Deus, nós vamos encontrar a nós mesmos. Amém. Obrigado, viu, irmã? Eu que agradeço, viu? O Secretariado Vocacional Redentorista da província Nossa Senhora Aparecida realiza todos os anos, tá, a Semana Vocacional no Santuário Nacional. Para celebrar bem esse tempo de escuta, discernimento, ao longo da semana nós estamos recebendo aqui convidados especiais que compartilham conosco seus testemunhos de vida e fé. Uma coisa complementa a outra. E hoje nós temos a alegria de acolher, de receber aqui nos estúdios da Rede Aparecida de Rádio, a irmã Franciele Silva, da Congregação das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda. Irmã Franciele, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você, obrigado por você ter aceitado de vir aqui na Rádio Aparecida, contar um pouquinho da sua história de vida e discernimento vocacional também, que é importante para muitos jovens, vendo que a senhora também é muito jovem, né? Bem-vinda, viu? Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, Pablo. Muito obrigada aqui por participar desse momento. Não sou tão jovem, não, mas... Puxa, é sim, é mais jovem que eu, tenho certeza. Depois a gente revela. Tá bom. Irmã, como nasceu a sua vocação? Você pode nos contar aqui um pouquinho da sua caminhada de fé até discernir, então, a vida religiosa. Conta pra gente o seu testemunho, a sua história, porque eu sei que vai chegar no coração de muita gente que está acompanhando a gente nesse Brasil inteiro através da Rádio Aparecida. Então, eu falo assim que a minha vocação ela foi fruto de muita oração, né? Então, na verdade, a minha vida toda, desde pequena, eu sempre estive na igreja, né? Sim. Atuando nos serviços da igreja. Então, desde pequena, eu agradeço muito a Deus que minha avó materna, Ivani, já em feliz memória, ela que sempre me levou. Então, desde pequena eu participava da catequese, depois eu fui catequista, e eu continuei, né? Fiz primeiro a Eucaristia, fiz crisma e não saí da igreja, continuei na igreja. E aí eu comecei aquela fase, adolescência, né, já terminando o ensino médio. E aí eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, rezei, pensei, e falei, eu vou decidir fazer uma faculdade. Quantos anos mais ou menos, né, irmã? 17 anos? 17, 18 anos, né? Então, eu participava de tudo, mas até então nunca tinha pensado em vida religiosa, né? Certo. Nunca tinha parado para pensar, assim, para refletir. E aí eu decidi fazer faculdade, então fiz enfermagem, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e aí quando eu terminei a faculdade, aí me veio aquele estalo, né? Será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus, né? Será que o que eu estou fazendo aqui no mundo é o que Deus quer, ou é realmente só o que eu quero, né? Então eu comecei a entrar mais, ter mais uma vida de oração, fazer meu estudo bíblico diário. E aí eu comecei a pensar, será que não a vida religiosa se não seria uma opção? Porque a vida matrimonial, para mim, eu já me via que não era para mim. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, minhas amigas rezavam para ter um marido, né? E eu pensava comigo assim, essas minhas amigas devem estar ficando malucas, né? Porque Deus é tão ocupado e vai pedir uma coisa dessas para Deus, né? Eu pensava assim, mas é claro que hoje eu vejo diferente, né? Sim, a gente tem que pedir para Deus mesmo, né? Claro. Que Ele que nos orienta. Mas na época eu achava interessante que ficava indignada com esses... Era um chamado particular, né, irmã? Era um chamado particular. Então, matrimônio já eu via que não era a minha vocação. Sim. Então eu comecei a rezar e aí eu fui pedindo a Deus que Ele me ajudasse a mostrar o caminho, e eu sempre falava para Deus, né? Que Ele me ajude a discernir e assumir a minha vocação. Porque não basta só discernir, né? A gente tem que ter coragem para dar o próximo passo. E aí eu já conhecia as irmãs dominicanas da Beata Imelda. O que mais te encantou assim na espiritualidade e missão das irmãs dominicanas da Beata Imelda? Conta pra gente como que você teve o seu primeiro contato, ouviu falar por quê? Como que chegou até esse discernimento? Ela já tinha uma comunidade no município que eu morava, né? Então eu morava no distrito e elas estavam no município.
Poxoréu. Qual que é a cidade mesmo? Onde eu cresci e vivi foi Alto Coité, Alto Mato Coité. Grosso. Mas meu município de nascimento era Poxoréu, onde as irmãs estavam. É 12 quilômetros, é Sim. pertinho. E eu já conhecia as irmãs e certa vez uma irmã me convidou para participar de um encontro vocacional. E eu gosto muito dessa irmã, né, a irmã Fabrícia. Eu falei, irmã, eu vou tentar ir, né? Eu trabalhava na época, né? Como eu já tinha feito faculdade, eu trabalhava em atendimento domiciliar. E aí eu falei, irmã, eu vou tentar ir. Eu vou fazer de tudo para ir. Mas o meu pensamento, eu pensava assim, né? Eu vou porque a irmã foi tão gentil, fez o convite, mas eu não vou entrar no convento, não, Quantos né? anos você tinha, irmã? Eu já tinha 22, mais ou menos, já tinha terminado a Pra faculdade. gente ir entendendo a linha do tempo. Isso. Aí, e acontece que tiveram várias situações que quase realmente eu não fui, né? Nesse encontro. Mas deu certo, eu fui, e aí eu fiz esse primeiro encontro e gostei realmente do encontro, daquilo que foi falado no dia. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com as irmãs, porque eu conhecia elas só de nome, mas eu não conhecia o que elas faziam, né? A missão delas. E aí eu comecei a fazer esse acompanhamento, fiz acompanhamento de mais ou menos 2 anos e pouco, e aí eu fiz o pedido para entrar. Aí eu fui aceita e comecei a caminhar e estou aqui hoje. E o que mais me chamou a atenção para me poder entrar na congregação das Irmãs Dominicanas é o carisma, porque o carisma da congregação das Irmãs Dominicanas é muito lindo, né? De modéstia à parte, né? É amar Jesus Eucaristia e torná-lo amado por todos, especialmente pelas crianças e pelos jovens. Bonito. Então, esse carisma, ele me chamou muito a atenção. E também a questão de São Domingos de Gusmão, que era o pregador da palavra, né? O homem de estudo. E esse carisma, eu ficava pensando, as irmãs, elas devem ser as pessoas mais felizes do mundo, porque elas têm Jesus Eucaristia todo dia com ela na casa, né? Eu falei, nossa, se eu tivesse essa oportunidade, né? Eu poderia, em qualquer hora do dia, da noite, visitar Jesus. Então, eu via isso como um ponto positivo, né? Uma alegria estar com Jesus o tempo todo. E esse carisma me encantou e continua me encantando, né? Amar e fazer amado Jesus Eucaristia. Não é fácil, mas Deus, ele vai nos ajudando todos os dias, vai nos capacitando. Irmã, quem é a fundação da congregação? A senhora falou, eu não percebi. O fundador é Padre Giocondo Padre Piolórnia, Giocondo. Venerável Padre Giocondo. Sim, venerável já. Venerável. Olha que benção, Ele né? era um padre dominicano, então a gente é dominicanas da Beata Imelda, porque o nosso fundador é um padre dominicano, né? República Dominicana. E Beata Imelda, porque quando ele pensou na nossa congregação, ele queria um modelo de amor à Eucaristia. Sim. E ele escolheu a Beata Imelda como esse modelo, para que a gente seguisse para poder amar Jesus, Esse assim como ela carisma, amava. esse jeito, né? Isso. Que legal, que bonito. Irmã, como que a vida religiosa feminina continua sendo assim, sinal de esperança e presença de Deus no mundo de hoje? A senhora, quantos anos a senhora tem? Vou falar, perguntar. Eu tenho 31 anos. Nossa, eu tenho 38, irmã. Muito jovem, né? E, assim, a senhora está vivendo, assim, nesse tempo, assim, inteiramente voltada para o Evangelho, acompanhando a vida na experiência própria, né? Sendo irmã na vida religiosa e também acompanhando a realidade nesse mundo de hoje. Conta pra gente qual que é a sua opinião, assim, né, como eu disse pra você, por que é esse sinal de esperança nesse mundo? Nós sabemos, nós somos chamados a ser sal nessa terra, a ser luz nesse mundo, para trazer vida, e às vezes a gente fica se perguntando como que eu posso ser, de que maneira, né, onde, não é verdade? Acho que é isso. Então, acima de tudo, eu acho que o testemunho de vida, ele já é um sinal de esperança muito grande, porque às vezes a gente não precisa falar nada e a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Não é com palavras, a gente pode falar até mesmo no silêncio, através de um gesto, através de um sorriso, através de um olhar. Então, através realmente da fé, do cuidado com os irmãos e irmãs, principalmente daqueles que mais precisam, né? Assim como Jesus pediu, né? Que nós amássemos uns aos outros, né? Então, a gente pede todo dia essa graça para que Ele nos ajude e nos dê essa sabedoria de sempre fazer tudo por amor e por causa dEle, né? Tudo é por causa de Jesus. Amém. A senhora poderia contar um pouquinho da sua experiência prática, o dia a dia? Acho que é melhor assim dizendo, se dá para entender. O seu dia a dia, o que você faz, a sua rotina, acho melhor assim. Conta pra gente um pouquinho, irmã, que a gente fica
curioso para saber, né? A gente não Certo. entende, são muita... A Igreja Católica, ela tem um leque muito grande, né? De congregações. Deus levanta uma congregação para cada tempo, necessidade dos tempos, e a gente vê tantas por aí. E a gente queria saber um pouquinho da sua rotina. Como que é? Conta pra gente. A sua acorda, faz o quê? Como que é? Conta pra gente ficar mais por dentro aí dessa vida, dessa missão de ser irmã, em especial aí vocacionada da congregação das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda. Conta pra gente. Então, a rotina, mais ou menos assim, de manhã a gente tem a nossa primeira oração da manhã, que a gente reza em comunidade, às 6 da manhã. Uhum. E aí cada um se organiza, toma seu café da manhã. E aí a gente tem, em Potim, a gente tem um centro de educação, que chama Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida. Trabalho com pedagogia lá? Formação de crianças? Isso, é uma parceria que a gente tem com os missionários redentoristas Uhum. da província Nossa Senhora Aparecida. E a gente atende crianças lá em situação vulnerável. Tá? A gente atende crianças de 3 a 6 anos. Então, na parte da manhã funciona como educação infantil, né? Então, é visto toda a parte pedagógica da criança, aprendizado. E à tarde funciona um projeto social, onde trata o fortalecimento de vínculo com as crianças, com os pais, oferecido oficinas para as crianças. E a gente sempre vê aquelas crianças realmente que precisam, né? A gente está sempre junto ali com eles. Tá eu e mais 3 irmãs ali que a gente trabalha nesse projeto. Então, é um projeto muito bonito com essa parceria que a gente tem, mas também que a congregação, ela vê muita questão das políticas públicas, né? Então, o projeto, as pessoas que trabalham, nossas colaboradoras, junto com a irmã Marilda também, elas participam muito dos conselhos, né, da cidade, realmente para poder conseguir essas políticas públicas que garantam o direito dessas crianças, né? E o projeto social à tarde é uma equipe que conta também com psicólogo, assistente social, para realmente atender, ver essa criança como um todo. É um trabalho de formação humana, formação humana, né, irmã? É um trabalho de formação humana. A gente sempre visa esse cuidado, né, especial com as crianças, para tentar atender todas as necessidades dela, né? A gente não consegue tudo, mas a gente tenta, né? É bonito, né? O trabalho precisa chegar no coração dessas crianças, né? Mais do que tudo que tem lá, o amor, né? Que eu acho que acolhe antes de qualquer coisa, né? A maneira de acolhida, a maneira de chegar até essas crianças, eles sentem a diferença em vocês, eu tenho certeza. Muitos de nós, né, já passaram nessa vida por alguma congregação. Eu mesmo aprendi muito no oratório, né? Ali se deu a minha formação enquanto até comunicador, posso dizer, sabe? Que eu participava de esporte no oratório lá na minha cidade, e dali eu ia na missa me convidava para ir para leitura, fazer leitura, dali eu fiz a crisma e enfim, né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade, às vezes são as coisas simples que ficam no nosso coração. E eu lembro sempre do boa tarde, da gente rezando, tomando um lanche ali no oratório, e com certeza está marcando o coração dessa criançada positivamente, a vocação, vocês irmãs, né, dando e doando a sua vida, né, naquele chamado. Agora, irmã, que mensagem a senhora deixaria para os jovens que sentem o chamado aí, a vida religiosa, mas ainda, como que eu posso dizer, está em discernimento, no meio do discernimento tem o medo, tem o mundo que a gente vive, né? Naturalmente, né? É o trabalho, é a vida, eu tenho medo, será que vai dar certo? Ai, minha mãe, né? Porque às vezes passo por isso, minha família, como que eu vou responder? Como que eu vou dizer para eles que eu estou sentindo isso? Enfim, irmã, fica à vontade. Deixa uma mensagem muito especial. Se só quiser olhar de vez em quando para a câmera, aquela câmera ali, ó. Tá. Você pode olhar para lá diretamente. O pessoal está acompanhando a gente pelo aplicativo Aparecida, diretamente das imagens aqui da Rádio Aparecida, dos estúdios da Rádio Aparecida. Inclusive, também a gente está passando para você as redes sociais. Deixa eu até falar aqui ao vivo também, para você conhecer mais essa missão, em @da Beata Imelda, e também no site www.imelda.com.br.
Então, o arroba lá é o Instagram, né? Isso. É arroba da Beata Imelda e no site www.imelda.com.br. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para você jovem que sente o chamado à vida religiosa, que você fique com o coração aberto para aquilo que o Senhor está te chamando. E medo todo mundo tem, que é da natureza humana, né? Até os apóstolos tiveram medo e eles estavam juntos com Jesus. Eu também tive medo e também tenho meus medos ainda. Então eu falo para você jovem que aceite, porque a vida religiosa vale a pena, é uma vida que vale a pena. E se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque Deus é que vai nos ajudando, Deus é que vai nos conduzindo. O importante é a gente estar com o coração aberto e aceitar esse convite com alegria, né? Porque a vida religiosa é essa verdadeira alegria que a gente vive, esse encontro com Cristo que a gente tem, que é convidado a ter todos os dias. E coragem, né? Aceite aquilo que Jesus te pede. E assim como qualquer estilo de vida, tudo tem suas dificuldades. Mas a gente tem a certeza que Deus sempre estará conosco. Então, não tenha medo. E como eu falei anteriormente, né? Se tiver medo, não tem problema também. Né? Só vai com coragem, vai com alegria, que Deus vai nos ajudando. Amém, irmã. Obrigado, viu? A gente conta com a graça de Deus, né? A gente conta também com esse momento agora aqui, irmã, às 3 horas da tarde, a gente vive a consagração e tem muita gente passando aqui no meu WhatsApp pedindo intenções, né, da família. São tantas as intenções, pedindo pela família, pelos filhos, né? Aqui minha querida, não deixou o nomezinho dela, ela falou assim, boa tarde, coloca toda a minha família na consagração, Deus abençoe você, obrigado. Aqui também eu tenho a Petronília Gonzalez com a gente. Boa tarde para você, Petronília. Estou colocando as suas intenções. O João Leite, de Irati, no Paraná. O Adilson de Ubá. Adilson, boa tarde para você. Obrigado, viu, pelas suas intenções. Boa tarde, Pablo. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, meu Espero amigo. que sim. Amém. Aqui é Adilson de Ubá, Minas Gerais, passando aqui mais uma vez para pedir a consagração para todos vocês da rádio, para todos os ouvintes e para toda a minha família. Que Deus, Nossa Senhora, continue nos abençoando hoje e sempre com as graças divinas. Amém. Excelente fim de tarde para você, meu amigo, também, com as bênçãos de Deus. Obrigado, Amém. viu? Deus abençoe você. Estou colocando aqui também a Idalina com a gente. Aqui comigo, Oliveira de Lins, colocando todos da sua família. Boa tarde, que Deus abençoe todos vocês. Coloque minha família na consagração. Irmã, gostaria que você rezasse por aquelas pessoas que, ou até mesmo quem está acompanhando agora e está pedindo até os avós, pais, mães, pedindo pela vocação dos filhos. Que a gente entende que a vocação, ela nos completa. Quando a gente entende a nossa vocação, parece que você consegue chegar num ponto e falar assim, poxa, eu estou me sentindo completo. É lógico que tem o discernimento da vida, as dificuldades de cada dia, porém, a gente sabe que a vocação é uma grande oportunidade para a gente começar e seguir a nossa vida com um objetivo, com um destino. O destino maior, acho que é estar com Deus, é a graça de Deus, mas a senhora pode rezar, oferecer essas pessoas, essas vidas que passam por aqui nessa hora. Pode contar com as minhas orações, viu? E agradeço desde já o convite para participar. Obrigado, viu, irmã? Deus abençoe você. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Coloque também a sua congregação, o trabalho de vocês lá, né? A sua vida vocacional, sua vocação, né? Quantos anos, irmã? Quantos anos a senhora tem de vida consagrada? Eu fiz os meus primeiros votos agora em janeiro. Agora em janeiro. Como que chama quando é novo assim? O padre é Nelson. É juniorista. Juniorista. Que legal. Estamos rezando por você. Sou juniorista do então, primeiro sempre. ano. Que Obrigada. bom. Obrigado, viu, irmã? Ai, que bom, gente. Deixa eu ver, eu tenho horário ainda aqui. Agora são 2 horas e 54 minutos. Quero apresentar aqui o Marcelo Moreira de Pindamonhangaba. Queria pedir intenção para a saúde da minha esposa Beth, Pablo. Para minha filha Maria Eduarda, meu netinho Diogo. E para todos que estão precisando de oração. Amém, amém. Estou rezando por vocês aqui, colocando as suas intenções e o seu pedido também, tá bom? Você pode passar aí, que acho que ainda dá tempo, viu, gente? 2 horas e 55 minutos, bem rapidinho, mas dá tempo. Se você tiver aí com o celular na mão já, 12-3104-1043. Que bom, graças a Deus. Irmã Franciele Silva, da Congregação das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda.
Irmã, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar uma mensagem final aqui, especial? Fica à vontade. Eu quero agradecer, né, a todos aqueles que convidaram e a todos aqueles que estão ouvindo e pedir realmente nesse mês vocacional que reze pelas vocações, né? Porque a vocação é muito importante e todas as vocações são bonitas dentro da igreja. E a igreja, ela precisa de vocações. Então eu peço de maneira especial que nesse mês a gente intensifique mais essa oração pelas vocações, que, como é o tema de hoje, né, fala que a vocação é esse encontro com Deus e consigo mesmo. Como já dizia Santo Agostinho, né? Eu te procurava, mas tu estava dentro de mim. Então é Deus que está no nosso interior, né? Nós somos morada do Espírito Santo, Ele habita em nós. Então, se nós encontrarmos com Deus, nós vamos encontrar a nós mesmos. Amém. Obrigado, viu, irmã? Eu que agradeço, viu? Amém.